E essa noite eu quero falar sobre a excelência da palavra de Deus. Então, quando a Isaac me procurou, pastor, você tem algum tema? Eu disse, Isaac, espera um pedacinho, deixa eu pensar um pouco, deixa eu orar mais um pouco. E o tema que me veio foi esse mesmo, a excelência da palavra de Deus. E eu lembro, viu, Moab, que logo no início da pandemia, não logo no início, os 3 meses pós o início da pandemia, eu fiz uma live com o pastor Edmi, lá de São Miguel. Ele perguntou a mim, pastor, o que é que você acha que acontecerá depois dessa pandemia? Você acha que vai haver um avivamento após a pandemia? Avivamento acontece pela palavra de Deus. Não é a pandemia, não é uma pandemia, um terremoto, uma crise econômica, não é o sofrimento em si que faz que os homens fiquem avivados diante de Deus. Às vezes o sofrimento faz com que você busque a Deus por um momento, quando o tempo de conforto volta, aí você volta a acomodar o seu coração. É diferente, o avivamento pela palavra é diferente, porque ele é constante, ele independe das circunstâncias, é um avivamento produzido pelo amor que nós temos à palavra revelada de Deus. Entendendo o valor da palavra de Deus, eu quero que os irmãos pensem comigo sobre esse tema, a excelência da palavra de Deus. Inclusive, a excelência da palavra de Deus estava em um dos pilares da Reforma Protestante. Está em um dos pilares da Reforma Protestante. Então, quando os reformadores pensaram no sola escritura, ou somente a escritura, eles estavam reconhecendo que a palavra de Deus é excelente, a palavra de Deus está sobre qualquer opinião humana, seja a opinião do Papa ou de qualquer outra autoridade política. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é aplicável em todos os tempos históricos, em todos os contextos culturais, a todas as pessoas, homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, não importa, a palavra de Deus é viva e a palavra de Deus deve ser vivida como única regra de fé e prática do cristão. Agora, quando a gente pensa nisso, pastor, nós falamos e ensinamos continuamente, inclusive nos seminários, nós ensinamos o quê? Que, olha, a Bíblia é o nosso fundamento. O que é que isso significa? Olha, a Bíblia é a nossa peneira. Como assim, pastor? A Bíblia é o nosso crivo. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que todos os pensamentos, os nossos pensamentos, todos os nossos sentimentos, aquilo que sentimos, e todas as nossas vontades, eu digo, como discípulos de Jesus, devem ser conformados à palavra de Deus. Então, assim, se aquilo que eu estou sentindo é algo que não é coerente com o ensino da palavra, eu vou orar a Deus e vou buscar a Deus para tirar esse sentimento, jogar esse sentimento longe de mim. Se aquela minha ideia, se aquele meu pensamento não está coerente com a palavra de Deus, então eu vou pegar aquele pensamento e jogar fora. Porque eu quero jogar esse pensamento fora para que a palavra de Deus alimente a minha mente. E se a minha vontade, se os meus desejos, se as minhas ações, se aquilo que eu estou fazendo, vivendo, praticando, não está de acordo com o que Deus diz, eu vou pedir perdão a Deus e vou pedir também forças a Deus para que eu viva a vontade de Deus sobre a minha vontade. Que nunca a minha vontade prevaleça contra ou sobre a vontade de Deus. Então, o sola escritura, ou a Bíblia como única regra de fé e prática, tem a ver com essa postura diante da palavra de Deus. É ela que me governa, é ela quem deve realmente dizer o que tenho que pensar, o que tenho que falar, o que tenho que sentir. É eu que tenho que me conformar à Escritura, não é a Bíblia que tem que conformar aos meus desejos. Só que, apesar de nós termos muito bem definidos em nossa mente essa verdade, essa doutrina da sola Escritura, da excelência da palavra de Deus, quando nós refletimos sobre o nosso dia a dia, e quando nós pensamos sobre sentimentos, pensamentos e vontades, às vezes, se formos sinceros, é claro, nós vamos chegar à seguinte conclusão: olha, eu não tenho vivido isso. Ou seja, tem algumas coisas que nós pensamos, tem alguns sentimentos que nós nutrimos e tem algumas decisões que nós tomamos
que não concordam com o que Deus ensina em sua palavra. Por exemplo, eu peguei alguns exemplos aqui antes de entrarmos no texto bíblico. O livro de Gênesis revela que o universo foi criado por Deus. A palavra de Deus, lá em Gênesis, revela que nós fomos feitos homem e mulher. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Só que essa verdade bíblica, pela mídia, pela academia, ela é desacreditada. Ela é desacreditada por cientistas que defendem causas físicas como determinantes da nossa existência. Estamos aqui por causa de uma explosão. Também, algumas de nossas ideias são contrariadas devido a pressões sociais. Algumas das ideias que eu falo, nossas, bíblicas, eclesiasticamente falando. Nossos conceitos bíblicos muitos são confrontados por conceitos sociais. E às vezes as pessoas começam a abrir mão de valores que são inegociáveis. Às vezes o feminismo entra na igreja, relativismo, teologia liberal, e quando menos pensamos, estamos falando, pensando e agindo liberalmente e não biblicamente. E a gente percebe também que, de maneira geral, a igreja do Senhor tem sofrido pela falta de conhecimento da palavra. Então a gente vê alguns temas que não deveriam fazer parte das discussões, eu entendo assim, nossas discussões na igreja, nos ensinos da igreja. Então, pensar em pastorado feminino, onde é que tem argumento bíblico? Não é porque o mundo de Paulo era diferente do mundo de hoje. Não, submissão feminina, não tem nada a ver falar sobre submissão feminina hoje. Lá era o tempo do patriarcado, nós vivemos em um mundo da igualdade de gêneros. Então, são discursos que sutilmente vão contaminando nossos pensamentos. Mas, pastor, por que contaminam nossos pensamentos? Por falta de conhecimento da palavra de Deus. Então, quando um jovem casal noiva e diz assim, não, pastor, a gente vai tentar. Se der certo, a gente se divorcia, tudo bem. Não deu certo, não deu. Cada um vai para o seu lugar e acabou-se. Não, mas onde é que tem esse versículo na Bíblia? Tem esse versículo, se não der certo, divorciarás. Tem isso lá na Escritura? Não, a Bíblia diz que o que Deus uniu, que não separe o homem. É até o fim. O casamento é uma aliança até o fim. Independente das circunstâncias, você tem que viver para preservar essa aliança. Só que essas filosofias têm, como eu disse, contaminado. Não, pastor, tem que fazer o test drive. Tem que fazer o test drive sexual primeiro, para ver se eu tenho prazer com ela e ela tem prazer comigo. Eu disse, não, peraí, Deus fez o homem para a mulher para o homem, então não precisa ter relação sexual para saber que aquilo ali vai ser bom para vocês dois, porque foi algo criado por Deus. Só que às vezes existe a banalização, né, de repente você está num culto e sai do culto para o motel com a sua namorada. E a gente pensa, mas o que está acontecendo com a mente desses jovens? Aí eu respondo mais uma vez, falta de conhecimento da palavra de Deus. Quando Paulo diz aqui, por exemplo, em 2 Coríntios 5, 3 a 6, quando Paulo diz assim, porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Paulo repreendendo os irmãos de Corinto. Mas a expressão que eu quero destacar aqui, antes de ler o nosso texto-chave, é essa expressão de levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. É uma coisa paradoxal, né? Porque você pensa, mas eu conheço a verdade e a verdade me liberta. Mas, ao mesmo tempo, a verdade me leva cativo à obediência de Cristo. Porque o senhorio de Cristo promove liberdade. O senhorio do pecado promove escravidão. E a liberdade começa na cabeça, começa na mente, começa no pensamento. Quando nós nos libertamos de todas as ideias, de todos os conceitos, sentimentos e vontades que não estão coerentes com a palavra de Deus. Então, quando nós conseguimos nos libertar, quebrar essas algemas, aí nós poderemos dizer, olha, nós estamos livres.
estamos livres dentro do quintal de Deus. Nós somos felizes no cativeiro de Deus, porque lá tem água pura, alimento, paz, felicidade, ensino, graça, amor e tudo que você imaginar de bom que vem do alto, do Pai das luzes. Eu queria que você lesse agora comigo o Salmo 119. Eu vou ler do versículo 97 até o 106. Salmo 119. Falar sobre a excelência da palavra tem que passar pelo Salmo 119. Porque é um salmo escrito para exaltar a palavra de Deus. É o maior salmo que existe. E é um salmo pensado, inspirado. São 176 versículos, exaltando a palavra de Deus. Nós vamos ler o Salmo 119, do versículo 97 até o versículo 106. Salmo 119, versículos 97 até o 106. Então, leiam comigo. Como eu amo a tua lei. Penso nela o dia todo. Teus mandamentos me fazem mais sábios que meus inimigos, pois sempre me guiam. Sim, tenho mais prudência que meus mestres, pois vivo a meditar em teus preceitos. Tenho mais entendimento que os anciãos, pois obedeço às tuas ordens. Recuso-me a andar em todo caminho mau, com o propósito de obedecer à tua palavra. Não me afastei de teus estatutos, pois tu me ensinaste bem. Como são doces as tuas palavras, são mais doces que o mel. Tuas ordens me dão discernimento, por isso odeio todo caminho falso. Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Prometi uma vez e volto a prometer: obedecerei a teus juízos e estatutos. Amém? Que o Senhor Jesus aplique cada princípio dessa palavra em nosso coração. Veja, salmo de exaltação à excelência da palavra de Deus. Primeira coisa que nós observamos nesse texto que acabamos de ler é o amor, a meditação, a constância que nós percebemos que o salmista tinha junto à palavra de Deus. Quando ele diz: quanto amo a tua lei. Quanto amo a tua lei. Meus irmãos, o que é amar? Amar é servir. Amar é dedicar-se a alguém. Então, quando nós falamos assim, eu amo a palavra de Deus, nós queremos dizer, olha, eu me dedico à palavra de Deus. Eu leio a palavra de Deus. Eu estudo. Eu tenho prazer na escola bíblica dominical, a melhor escola do mundo. Eu gosto de ouvir pregações, eu gosto de ouvir canções que sejam coerentes com o que Deus ensina. Eu amo a palavra de Deus. E o que essa palavra, o que esse amor reflete? Reflete esse temor que nós temos a Deus. Quando ele diz, eu amo a lei, a tua palavra, as tuas ordens. E eu amo e mostro isso, evidenciando que a palavra é a minha meditação. Eu medito sobre a palavra de Deus. Mas, pastor, o que é meditar? É pensar sobre o que você está lendo e comparar a sua vida ao que você está lendo e ajustar a sua vida à verdade que você está estudando. Isso é meditação, no sentido bíblico. Eu penso sobre a palavra, eu comparo o meu ser, aquilo que eu estou lendo, aquelas verdades reveladas, e eu decido me conformar àquela verdade revelada. Então ele diz, eu amo a tua lei, ela é a minha meditação, e ela é a minha meditação todo o dia. Todo dia implica em relacionamento, constância, perseverança, nutrição. Eu vi
postagem interessante, acredito que foi de Renato Vagens, ele falando sobre a vida da igreja. Ele dizendo, olha, apesar de estarmos distantes do templo, quando ele escreveu o artigo, o que nos mantém vivos é a palavra de Deus. É a palavra de Deus sendo pregada, mesmo por via tecnológica, mas é a palavra de Deus sendo lida em casa. Eu até disse lá em Alexandria, em uma das lives, eu disse, olha, meus irmãos, eu sei que essa pandemia tem sido difícil, está sendo difícil, mas eu confesso que essa crise que estamos vivendo me ofereceu a mim, particularmente, algumas possibilidades. Então, assim, coloquei minha leitura em dia de alguns livros e da própria Bíblia. Ora, há muito, por exemplo, eu não parava para sentar com meus meninos e ler a Bíblia com eles e discipulá-los. Há muito, corre da vida, aquela coisa louca. E essa pandemia nos fez parar onde? Nos fez parar em casa, dentro do conforto do nosso lar. Então, olha, desliga a televisão, desativa a internet, vamos sentar, vamos ler um pouco aqui, vamos reacender essa chama da palavra. Então, amar a palavra, meditar na palavra e ter constância no estudo da palavra. Versículo 98, 99, versículo 100, nos diz o que a palavra faz. Versículo 98 diz, os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. O salmista está dizendo, inimigos sempre eu terei. Como o cristão pode dizer? Inimigos teremos. O mundo nos odeia, Satanás nos odeia. Então, inimigos sempre nós teremos. Ora, só que a palavra de Deus nos dá sabedoria para pensarmos em como combatermos ou lutarmos contra os inimigos. Eu posso dizer até assim, e como iremos combater e lutar contra os inimigos? Por meio do amor. Não se deixando vencer do mal, mas vencendo o mal com o bem. É a sabedoria da palavra de Deus. A sabedoria carnal humana é diabólica, e ela diz o quê? Se alguém te bateu, vai lá e massacra essa pessoa. A sabedoria do alto diz, perdoe. Seja mais sábio do que o seu inimigo. Amontoe brasas vivas sobre a consciência dele, sobre a mente dele. Versículo 99 diz também que a palavra fazia o salmista compreender mais que todos os meus mestres. Ele diz, compreendo mais do que todos os meus mestres. Por quê? Porque medito nos teus testemunhos. A palavra nos torna mais sábios que nossos inimigos. O amor pela palavra nos faz compreender mais que os nossos mestres. E é bom quando você encontra alguém que de repente... Eu vou dar um exemplo. Às vezes a gente encontra, lá na academia mesmo, a gente, inclusive antes de vir para cá, estava num evento lá, e tinha uma menina lá que foi minha aluna, em uma escola uma aluna do 6º ano, quando eu ministrava ética e empreendedorismo. Aí, foi minha aluna lá, e de repente, olha, foi minha aluna aqui na universidade, lá no ensino fundamental e aqui na universidade. Ou às vezes você trabalha com uma pessoa que foi sua professora. É muito curioso isso. E você pergunta, mas o que é que faz? O que é que faz? Nós temos essa sabedoria, essa habilidade, esse amor pelo conhecimento. O amor a Deus. Amar a Deus é amar a palavra de Deus. E quando a gente ama a palavra de Deus, a nossa compreensão se estende. Então é importante até destacar uma coisa aqui, porque às vezes nós julgamos a sabedoria de alguém pela idade biológica que essa pessoa tem. Não é assim? Fulano tem 90 anos e fulano tem 30 anos. Com certeza fulano de 90 anos tem muito mais experiência, muito mais sabedoria de Deus do que aquele de 30. Necessariamente não. Porque você pode viver 60, 70, 80, 90 anos, mas indiferente à palavra de Deus. Frequentando a igreja aos domingos à noite. Não lê a Bíblia em casa, não participa da escola bíblica dominical, não lê bons livros de boa teologia, e o tempo passa.
E de repente chega alguém novo, ele se desenvolve, ele cresce, ele ilumina, a luz é intensa. Por quê? Não porque tem conhecimento da palavra, medita na palavra, é constante na palavra. Isso faz toda a diferença na vida de um cristão. No versículo 100, ele diz: sou mais prudente que os idosos, acabei de dizer, porque guardo os teus preceitos. Eu sei tomar decisões. Alguém que ama a palavra pode dizer isso, né? Não estou dizendo eu particularmente, mas qualquer que ama a palavra, pode dizer isso. Olha, eu sei tomar decisões. Eu evito decisões precipitadas. Mas por quê? Porque eu medito na palavra de Deus. Eu não me deixo guiar pelas tolices do mundo, da mídia, ou meu temperamento. Eu medito na palavra de Deus. O Salmo continua falando agora sobre o que nós devemos evitar pela palavra. Porque o Salmo diz como nós devemos considerar a palavra, tem que amar a palavra. O Salmo diz o que a palavra faz, nos dá compreensão, mais do que nossos inimigos, mais do que nossos mestres, mais do que os idosos. O Salmo diz também o que nós devemos evitar pela palavra, versículos 101 e 102. De todo mau caminho, desvia os pés para observar a tua palavra. Então, por que você, jovem, adolescente, evita maus caminhos? Porque se você tem dentro de si a palavra de Deus, essa consciência, essa palavra, vai fazer com que você evite os caminhos maus. E alguém que tem o Espírito Santo, que tem a palavra no coração, ele vai ter discernimento. Ele vai dizer: olha, eu estou caminhando com essa pessoa aqui, mas estou percebendo, Deus tem me mostrado que a visão de mundo dessa pessoa, o comportamento dessa pessoa não é coerente com o que Deus diz em sua palavra. E por amor à palavra de Deus, eu vou evitar os caminhos maus e as pessoas más. Tem muita sabedoria, sabe? Nunca vender a alma, viu? Nunca vender a alma por interesses materiais. Mas amar a palavra, dar a alma pela palavra, dar a vida pela palavra. Mas nunca entrar em negociatas, especialmente esse tempo político que a gente está vendo. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado. No interior tem essas coisas às vezes, ainda tem, sabe? Uma cesta básica, um bujão, um milheiro de tijolo, cimento. Acho que uma das primeiras coisas que a gente fez lá, porque a gente sabe que, eu acho que vocês devem saber também que no interior a política é pesada, e eu coloquei logo no grupo lá e fiz questão de informar em todas as lives: olha, nós não fazemos política partidária. Você vota em quem você quiser. Nós não temos nenhum candidato oficial. Nós não queremos contaminar o nome da igreja com outro nome, com o nome de uma personagem, de uma personalidade política. Não. O nome que está sobre todo nome na igreja é o nome de quem? Jesus Cristo. Somente Ele. Para tudo é para Ele. Por Ele, para Ele, tudo, todas as coisas. Inclusive a nossa consciência. A palavra nos faz dizer: aqui não. Aqui não. A palavra faz dizer: aqui não. Ele diz ainda: não me aparto dos teus juízos. Por quê? Porque tu me ensinas. É tão interessante a poesia do Salmo, que ele diz assim: eu me aparto dos caminhos maus, mas eu não me aparto dos teus juízos. De pessoas, de ideias, de valores que são antibíblicos, eu me aparto. Mas da tua palavra, não. Da tua palavra, a tua palavra eu guardo no coração. Não é assim? Guardo a tua palavra no meu coração para quê? Para não pecar contra ti. É a palavra quem vai me guardar do pecado. É a palavra quem vai me santificar. Santifica-os na palavra. A tua palavra santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Jesus orou lá em João 17:17. Então é aqui. É a palavra que santifica. Vamos adiantar. O prazer da palavra. Versículo 103. Esse aqui é bonito demais, viu, meus irmãos? Olha. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mas que o mel à minha boca.
quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. Acho que foi mês passado, viu, Mábio? Eu peguei esses meninos aqui, e era mês de temporada de moagem. Não sei se vocês já foram numa moagem de cana-de-açúcar, fabricando rapadura, mel, batida. E quando você chega ali, o cheiro do mel, pronto, você já começa. Alguém conhece? Alguém já foi? ali é a nossa região, né, Andressa? Mas assim, aí você chega de longe, já sente o cheiro do mel. Aí você já começa, quem gosta, sabe? Aí para completar, o dono lá da moagem, do engenho, chegou e disse assim, pode entrar, se você quiser entrar, pode entrar. E a gente foi bem cedinho, 5h30 da manhã. E aquela fumaça, e aí ele mexendo na rapadura, e eu mostrando os meninos lá, e o mestre lá, o que faz, mostrando qual é o ponto da rapadura, da batida, para fazer o mel. Aí tinha um caldo de cana, e aquela coisa saborosa, que rapaz, dá para armar uma rede e passar o dia aqui, só sentindo esse cheiro, tão gostoso que é. E me veio essa palavra aqui, sabe? A Bíblia diz que a palavra de Deus é como mel. Na verdade, diz aqui que são doces as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Para que alguém chegue a essa conclusão, para que alguém diga isso, sinceramente, essa pessoa tem que ser uma estudiosa da palavra, tem que amar a palavra, a Bíblia. Amar a Bíblia. Amá-la, estudá-la, sabe? Dizer, olha, eu quero saber o significado de cada palavra. Eu lembro que quando eu me converti, apareciam algumas palavras que davam nó na nosso novo convertido, né? Circuncisão. Aí lá eu perguntar ao pastor, o que é circuncisão? Concupiscência. Pastor, e concupiscência? Beneplácito. Pastor, que bendito é beneplácito. Pastor, gentil. Gentil na Bíblia está errado, porque gentil é com L, só que na Bíblia está com O, então está errado. Não, meu filho, gentil é todo não judeu. E aí, aquela curiosidade. Aí o pastor Plínio não teve muita paciência comigo, e olha que ele é um paciente. Aí ele pegou assim, pronto, está aqui um dicionário. Ó. Continue lendo. Naquele tempo não tinha o Google não, viu? Tinha internet não, viu? Continue lendo. Se você não encontrar aqui, você pergunta a mim. Mas como é bom, como é gostoso ler a palavra de Deus. Eu lembro algumas vezes, quando eu me converti, que eu lendo a Bíblia, deitado na minha cama, lá em casa, e eu rindo. Aí eu lembro uma vez que a mãe abriu a porta e me encontrou rindo. Aí eu olhando para as telhas, né? Tinha acabado de ler a Bíblia. Tá? Em 8 meses eu li a Bíblia inteira quando eu me converti. Foi rata, aquela fome, aquele desejo. Aí a mãe disse, vai, tá doido? E a mãe olhando para as telhas, tá doido? E tá ficando doido. Eu não disse para ela não. Mas eu estava rindo de alegria pelas verdades que eu estava lendo ali. Os irmãos entendem isso? Aquela alegria de dizer como é bom ouvir isso aqui, como é bom saber essas verdades a respeito de Jesus Cristo. É saboroso, como diz aqui o salmista. Vamos prosseguir. Versículos 104 e 105 fala sobre o que conseguimos pela palavra. Ele diz, por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso detesto todo caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Pela palavra eu consigo entendimento. Não pense que um certificado, um título de doutorado vai fazer você mais sábio, vai fazer você uma pessoa com entendimento para a vida. Pode até ser uma pessoa de muitas informações na cabeça, mas uma coisa é ter informação na cabeça, outra coisa é ter sabedoria, é ter entendimento para fazer decisões. Aí é pela palavra. É pela palavra que nós temos, que nós somos iluminados, nós temos nossos pés iluminados, os caminhos iluminados. Imagina uma situação difícil de se lidar, e você fica perguntando, meu Deus, o que é que eu faço agora? Diante dessa situação, você vai atrás de quem? Geralmente, por exemplo, se você está com um problema físico, você vai procurar de um médico. Estou sentindo aqui meu joelho, vim inventar de subir a serra, andei caindo, escorregando na serra, estou com meu joelho aqui. Eu vou
no ortopedista. Não, se eu tenho algum problema emocional, aí você diz, eu vou procurar um psicólogo. Aí alguns dizem, não, peraí, mas tem problemas emocionais que de fato não são emocionais. São emocionais, mas a origem é espiritual. A origem é o distanciamento daquela pessoa de Deus. A falta de comunhão daquela pessoa com Deus vai suscitar todo tipo de consequência negativa, inclusive emocional. Mas geralmente nós deixamos a palavra pelo fim, por último. Não vou ler um salmo aqui, olha, não faça isso não. Não apenas leia, não estude. Estude os salmos de aflição, os salmos de angústia. Você está angustiado? Estou. Mergulhe, veja como Davi buscou a Deus na angústia. E peça a Deus sabedoria para suportar essa angústia e vencê-la pela fé. Mas onde é que eu encontro isso? Leia a palavra, estude a palavra. É aqui que você vai encontrar remédio, cura para a sua alma. E para a gente concluir, meus amados, o versículo 6 fala a respeito da nossa decisão diante da palavra. Você pode ter lido a Bíblia várias vezes, Gênesis, Apocalipse. Você pode ter um curso de teologia, um mestrado, um doutorado. Mas olha, se não obedecer essa palavra, é inútil esse conhecimento, sabe, diante de Deus. Quando o apóstolo Tiago disse que a gente não deve ser somente ouvinte, mas praticante, sabe, para que a gente não engane a nós mesmos, sabe. É uma verdade tremenda e profunda, sabe, é praticar a palavra. E para praticar a palavra você tem que lutar, é uma guerra, meus irmãos. Não é essa coisa, é fácil, não é guerra mesmo. Você tem a carne, você tem o mundo, você tem o diabo guerreando contra você, e a espada, o escudo, a proteção é a palavra. Você tem que se guardar nela. Vou buscar a palavra de Deus. É ali que eu quero encontrar consolo. É ali que eu vou encontrar sabedoria. É ali que eu vou sair fortalecido. E veja, o comprometimento que o salmista demonstra no versículo 106. Ele diz assim, jurei e confirmei o juramento de guardar os teus retos juízos. Esse texto aqui, esse versículo 106, é um versículo que deve ser aplicado naturalmente desde o dia em que você rendeu a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Porque o que significa se arrepender, se converter a Cristo? Significa se comprometer diante de Deus em guardar a sua reta palavra. Quando Paulo diz assim, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que eu agora vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É um comprometimento. Quando você entende o Evangelho, você diz, eu quero viver segundo o Evangelho. Eu entendi quem é Jesus, eu entendi o que significa ser seu discípulo. Eu entendi o que significa amar Jesus. E o que foi que Jesus ensinou sobre isso? Jesus disse, olha, vós me amardes se guardados aquilo que eu vos tenho dito, os meus mandamentos. A prova do amor que temos para com Cristo é a obediência que nós devotamos a todos os seus ensinamentos. Obediência. Obediência. Não é a mera discussão teológica que a gente vê, às vezes, né, na internet, aquela coisa toda, aquela confusão danada. É amar, é na prática. E quando eu digo amar na prática, se comprometer na prática, é comprometer o tempo, comprometer o dinheiro, comprometer a família, comprometer a sua vontade. É realmente sentar na bandeja de Deus e dizer, Senhor, eis aqui, a oferta sou eu. Faça de mim o que quiser. Eu quero viver conforme tua palavra, eu quero viver a sua vontade em minha vida. Então, quando nós vivemos dessa maneira, uma vida fundamentada na palavra, pode vir terremoto, maremoto, pandemia, nada, nem ninguém vai destruir seus alicerces, a vida, sua vida. Por quê? Porque é uma vida construída no fundamento, na rocha, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar?
Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te agradecemos, porque tua palavra é viva e eficaz. E nós cremos, Senhor, que tua palavra falou aos nossos corações hoje. Pedimos, ó Deus, que o teu Espírito, o Espírito Santo, faça com que a gente compreenda o amor que devemos ter pelo estudo da tua palavra. E principalmente, meu Deus, a decisão de obedecer a tudo que nós temos aprendido ao longo de todos os anos de nossa fé cristã. Nós sim somos pecadores, Senhor, mas nós somos pecadores arrependidos que estão se conformando à imagem do Senhor Jesus Cristo, nos pensamentos, nas ações, nos sentimentos. Ó Senhor, fique conosco, Pai, nos fortaleça. Ó Pai, que essa palavra venha despertar aqueles que estão talvez frios, distantes da palavra, não leem a Bíblia, não estudam, não participam dos estudos bíblicos. Ó Deus, fala ao coração dessas pessoas continuamente, não apenas agora, Senhor, mas durante essa semana, que elas participem da escola bíblica, mesmo que seja online, meu Deus, mas que elas meditem também na semana, ao longo da semana, que dediquem esse tempo ao acordar, ao deitar, que compartilhem com a família a palavra. Ó Pai, não nos permita, Senhor, nos distanciar de sua santa vontade revelada. Nos ajude, Deus. É o nosso pedido, Senhor. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus.